paz do Senhor Jesus, povo lindo, Deus abençoe você e a sua casa. Iniciando mais um vídeo para esse canal. Você que está aí, não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha essa mensagem que o Senhor tem para o teu coração nesse dia de hoje. E nós iremos ler hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. Vou iniciar no versículo 1, tá bom? Vamos lá. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízo sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abiás. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e pervertiram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelo seu caminho. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Glória ao Senhor, aleluia. Aqui eu findo a palavra, a leitura, e agora a gente iremos destrinchar um pouco desse texto, Samuel para alguns, sabem, e se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Samuel era aquela criança que Ana foi para o templo orar, clamar a Deus pelo filho. E ela não podia ter filho porque a madre dela estava fechada. E daí ela disse, para o Senhor, diante daquela oração, daquele pedido, daquela súplica daquela mãe, ela disse assim: Senhor, se tu me der um filho, eu vou te dar para que ele te sirva, E daí Samuel cresceu junto com o profeta, na casa do Senhor, servindo a Deus. E Samuel era um escolhido por Deus, E daí, quando vai mais na frente, Samuel cresce, é ungido, É ungido a profeta também do povo. E daí tudo vai se encaixando, os propósitos de Deus para a vida de Samuel. Samuel vem e fica já numa idade avançada, E aí esse texto entra. Quando Samuel ficou velho, constituiu aos seus filhos por juízo. Porque Samuel já não tinha mais aquela força, aquele vigor que antes ele tinha. Então ele tinha família, ele tinha filhos, e ele constituiu os filhos dele para fazer o que ele fazia naquela época. Porém, os filhos tomaram um caminho contrário do que Samuel havia seguido, Samuel, como profeta, ele obedecia a voz de Deus, ele fazia tudo o que Deus mandava, ele julgava o povo segundo a vontade de Deus, ele era um profeta pelo qual cumpria todas as ordenanças que Deus mandava. Porém, os filhos dele não fizeram o mesmo. A gente trazendo para a nossa época de hoje, quantas mães, quantos pais estão nas congregações clamando pelos filhos, clamando enquanto os filhos estão lá no mundão, Está lá fazendo as obras da carne. E os pais estão clamando ao Senhor e muitas das vezes não acontece algo grande, algo pior na vida daqueles filhos, porque tem alguém de joelho, tem alguém clamando pela vida deles. E daí Samuel constitui os filhos dele para julgar, por juízo sobre o povo. Qual era o trabalho deles?
era julgar o povo, né? Fazer o serviço de Samuel. Só que eles não fizeram. Eles aceitavam suborno. A palavra do Senhor diz que eles se inclinaram à avareza. Olha como é forte. Eles tomavam aquilo que era santo, que era de Deus, né? E eles tomavam para si. E eles aceitavam suborno e pervertiam o direito. Eita Deus! Quer dizer que desde essa época já tinha essas pessoas, né, que faziam o contrário à vontade de Deus, tomavam aquilo que era santo para si, porque quando recebemos algo de Deus, é para ser utilizado na obra, é para ser utilizado para a obra do Senhor, para socorrer o doente, para socorrer o órfão, para socorrer as viúvas, para socorrer aquele necessitado, né? E muitas das vezes a gente vê, claro, nítido, que as pessoas não estão dando mais, elas não estão dando mais ouvido à voz de Deus, elas estão se corrompendo com coisas que vão ficar tudo aqui na terra, né? Porque quando morremos, nem a roupa que a gente vai utilizar naquele dia, a gente tem como escolher. Quem escolhe é alguém para nós. Então, assim, a gente já vê aqui que o dinheiro, né? Que o dinheiro entrou na mente dos filhos de Samuel e pervertiram bagunçaram toda a situação. Enquanto Samuel passou muito tempo para organizar tudo, para continuar sendo o que Deus tinha ordenado, dado um cargo para ele de ser profeta, os filhos vieram e fizeram toda a bagunça. Quer dizer, é culpa do Samuel os filhos não ter seguido o caminho dele? Não podemos categoricamente afirmar, né, que Samuel teve parte nisso. Porque Samuel, eu creio que a criação dos filhos dele, os filhos desde pequeno via o agir, né, o proceder do Samuel, como é que Samuel fazia a obra de Deus, mas os filhos não quiseram fazer as mesmas coisas que o pai fazia. E vamos mais na frente, né? O fim não foi muito bom, né? Não foi agradável. E daí o que foi que aconteceu? O povo começou a observar que estava tudo bagunçado, que algo ali não estava normal, porque antes eles viam como é que Samuel agia com o povo, né? E simplesmente perceberam, né, que existia alguma coisa diferente, que existia ali alguma anormalidade naquela situação. E daí o povo se juntaram e digo, vamos lá, vamos falar para ele que os filhos dele não estão fazendo as coisas direito, né? E o que é que ele diz aqui? Que todos os anciões de Israel se juntaram e foram falar com Samuel, né? E eles disseram, vejo que você está velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Olha só como é forte. Samuel, ele foi chamado a atenção pelos atos dos filhos dele. Samuel, ele foi despertado pelo povo. Quantos mães e pais estão sendo despertados pelo povo? Vendo os atos dos seus filhos e vendo que os pais estão ali, né? Fizeram a vontade de Deus, estão ali na posição, né, de atalaias, de servos, e os filhos estão fazendo o contrário da vontade de Deus e o contrário da vontade dos pais. Quantos, né? Mas vamos mais à frente. E daí o que é que o povo disse? Queremos que você constitui para nós um rei, porque precisamos que alguém vá à frente de nós. Precisamos que exista alguém que não se corrompa com as coisas do mundo e nos ajude, né? O povo se encheu, encheu bem o peito e disse, queremos um rei. Todas as nações têm reis, e por que nós não temos? Nós queremos o rei, né? E daí o que é que aconteceu? Samuel ficou muito triste quando o povo disse, dê-nos um rei para que nos governe,
Eita, Jesus. Quantas pessoas estão querendo um rei, né? Um rei da terra, querendo alguém que governe ela, colocando a fé, colocando a sua vida diante de um ser humano de carne e osso, falho, pecador, né? Quantas pessoas estão fazendo isso com a sua vida? Estão colocando diante de um ser, muitas das vezes, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, né? Que tem pernas, mas não anda. Quantos estão apegados a esses reis, né? Mundano. E daí é onde a palavra do Senhor entra em nós, entra no nosso coração. Eu, particularmente, servi há muitos anos a idolatria, né? A idolatria. E daí, quando houve um despertar da minha parte para com Deus, quando eu entendi, foi quando uma vez eu fiz uma pergunta, né, para uma instrutora, né, que eu tinha naquela época, vou falar assim, instrutora, né? E eu perguntei para ela assim, quando a gente vai pedir algo para o nosso pai, a gente é preciso de alguma coisa antes para a gente colocar o nosso pedido ao nosso pai, a gente precisa pedir a alguém e não pedir ao nosso pai. E eu até então não entendia, não sabia de nada, ninguém nunca tinha apresentado para mim o evangelho, eu só ouvia falar. Mas até então eu estava tão apegado àqueles costumes, né? Idólatras, isso é que é verdade. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Quantas vezes você e eu não sacrificamos? De vez de obedecer, a gente sacrificamos. A gente até enche o nosso peito para sacrificar diante de deuses falsos, né? De deuses que não vão responder o teu pedido, mas muitas das vezes você está em uma posição de idolatria, né? E se achando que se Jesus vir hoje, né? A gente vai subir. Eu vou subir junto com ele. Nem que seja na aba. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Nem que seja na aba dele, eu subo. Mas não é bem assim não, meu colega, viu? Não é dessa forma, não. Deus trabalha da forma que ele quer, certo? A palavra do Senhor está aqui, ó, para mim e para você obedecer e ir adiante. A palavra, o segredo para a gente subir está aqui, ó. Não tá nas coisas do mundo, não tá no dinheiro, não tá na sua intelectualidade, não tá no seu anel de formatura, tá bom? Só um despertar para mim e para você nessa tarde. Deus está esperando que você entenda, porque ele tá aí. Crendo você ou não, Deus existe, viu? E ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Você não pense que você está falando mal, se levantando contra alguém que pertence ao Senhor e vai ficar por isso mesmo, não. Você não pense que você está de olho nas coisas que pertencem a alguém e Deus não está observando, não. E você não pense que tudo isso vai parar aí, não. Porque Deus ele tem algo grandioso para fazer através da gente, mas a gente precisa despertar, entender que Deus não é brinquedo. Deus, ele não é um menino chorando que você vai lá e bota um bombonzinho na boca dele e ele vai ficar caladinho, quietinho, não. Deus não é dessa forma. Então, ó, não brinca com as coisas sérias, porque você pode brincar no mundo pensando que o mundo, que a situação é algo normal, algo banal. Não é dessa forma, não. Deus, ele age no momento em que ele quer. Ele não trabalha da forma que você acha que ele trabalha, não. E nem é no seu tempo, viu? É no tempo dele. Aí, ó, o povo disse, nos constitui um rei, porque queremos um rei. E daí Samuel ficou muito triste. Mas Deus tem uma palavra para dizer, para animar Samuel. Deus diz assim, ó. Eita, Jesus. Olha. Atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem. Porque não foi a você que rejeitam, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha aí a palavra do Senhor.
Olha aí o que é que Deus fala para Samuel. Deus levanta a cabeça de Samuel, assim como ele levanta a minha e levanta a tua nessa tarde. Deus diz: olha, presta atenção, faz segundo eles querem. Porque eles não te rejeitaram, tu é só um canal de bênção. Se eles estão te rejeitando, presta atenção. Ora, pede a Deus para ter misericórdia da vida deles. Porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a Deus. Se Deus te escolheu para fazer alguma coisa, para fazer algo da parte de Deus na vida de alguém, essa pessoa não quer, ora a Deus, para Deus ter misericórdia, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a Deus. Eles estão dizendo: olha, eu não quero esse Deus reinando na minha vida. Eu não quero. Eu quero alguém que vá diante de mim. Eu quero alguém que reine comigo, que reine diante da minha vida, assim como todas as nações têm, né? É igual uma moda que as pessoas dizem: assim, todo mundo está usando essa roupa, então eu vou usar também. Mesmo que essa roupa me leve para o inferno, eu vou usar ela. Mesmo que essa situação me leve para o inferno, mas eu quero, todo mundo está fazendo, né? Não é assim que se dizem? Ah, palavrinha que vai levar muitos a cair. Ah, isso não faz mal não, e você faz pior, E é sempre dessa forma. E infelizmente tá tudo banalizado. As pessoas não estão dando ouvido. E a palavra do Senhor diz, que o noivo chegou à meia-noite e as noivas, tinha algumas noivas que estavam o quê? Desatentas, né? Então vamos despertar. Vamos despertar nessa tarde. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, né? Pedir misericórdia ao Senhor todo dia. Dizer: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, a não ter raiva. A não guardar rancor e ira diante daqueles que me ofendem. Diante daqueles que me afronta, que fala de mim nas esquinas, que não gosta de mim, que não gosta da minha presença. Pede a Deus misericórdia dessas pessoas e pede a Deus sabedoria para lidar com elas. Porque quem sabe Deus escolha você para naquele dia mal daquela pessoa, você ir lá levar uma palavra, você ir lá levar uma palavra de ânimo, você ir lá e socorrer aquela pessoa. Porque muitas das vezes já aconteceu comigo. De pessoas não gostarem, não me apontarem, não gostarem de mim, mas Deus me usar para aquela pessoa e simplesmente mudar toda a situação, né? Mas eu glorifico ao Senhor, louvo ao Senhor, engrandeço o meu Deus, porque eu não estou aqui, não é para fazer a vontade sua nem minha, a vontade do meu Deus. Fica na paz, Deus abençoe, fui.